Durante anos, o Supremo Tribunal Federal se comportou como o centro de gravidade da política brasileira. Ao assumir funções que tradicionalmente caberiam ao Legislativo e ao Executivo, o Judiciário consolidou uma posição de poder sem precedentes. Atravessou debates, bloqueou votações, censurou conteúdos e determinou prisões preventivas em inquéritos abertos por iniciativa própria. Enquanto isso, os demais poderes se calavam. O Congresso, acuado. O Executivo, silencioso. O povo, perplexo. Mas esse domínio começa a apresentar rachaduras, e agora, pela primeira vez, o Supremo sentiu o golpe. Esse golpe não veio por vias tradicionais. Não partiu do parlamento, tampouco de forças armadas ou de mobilizações populares. Ele veio de fora, dos Estados Unidos. E não por meio de discursos ou notas diplomáticas, mas por meio de um instrumento jurídico e financeiro que tem força real: a Lei Magnitsky. A ameaça de que ministros da mais alta corte brasileira possam ser sancionados por violação de direitos fundamentais e abuso de autoridade não é mais uma especulação. A percepção interna mudou. O que antes era tratado com desdém ou como bravata política, agora se impõe como realidade concreta e palpável. E por isso mesmo, o silêncio tomou conta do sistema. Um silêncio que grita. A Lei Magnitsky é um dos instrumentos mais eficazes da política externa dos Estados Unidos. Ela permite sanções direcionadas contra indivíduos estrangeiros acusados de envolvimento em corrupção ou violações graves de direitos humanos. As consequências incluem congelamento de bens, restrições de visto e proibição de transações financeiras com instituições norte-americanas. Mas o alcance vai além. Qualquer banco ou empresa que opere sob jurisdição dos Estados Unidos ou que dependa do sistema financeiro em dólar se vê obrigado a cumprir as sanções, sob risco de punição severa. O impacto é direto, concreto e devastador. E é justamente isso que os ministros do Supremo passaram a entender. A abrangência da sanção vai muito além de perder um visto. Ela implica isolamento financeiro, bloqueio de acesso a investimentos, encerramento de contas, cancelamento de cartões de crédito internacionais, restrições de mobilidade e, principalmente, constrangimento institucional. A possibilidade de um ministro da Suprema Corte ser considerado internacionalmente uma figura não grata, equiparada a violadores de direitos humanos, é um abalo sem precedentes na imagem institucional do Brasil. Até pouco tempo, esse cenário era tratado com ironia e ceticismo. Hoje é motivo de reuniões a portas fechadas e movimentações silenciosas nos bastidores de Brasília. O judiciário sentiu o golpe, porque entendeu, finalmente, que o jogo mudou e que desta vez ele não tem as ferramentas para revidar. O Supremo, acostumado a agir como instância final e incontestável, se vê agora em uma posição inédita. Está sendo julgado por um tribunal invisível, mas poderoso. Não um tribunal de justiça, mas um tribunal moral e geopolítico. E a pior parte, não tem como recorrer. O silêncio institucional atual é mais revelador do que qualquer nota pública. Nenhum ministro se pronunciou, nenhuma resposta contundente foi emitida, nenhuma defesa estruturada foi colocada em circulação. A omissão é estratégica. Falar demais agora pode apenas acelerar o processo de exposição. Seria natural que o Executivo entrasse em campo para defender as instituições nacionais. Afinal, ataques externos ao sistema judiciário de um país soberano são, por definição, assunto de Estado. Mas nem isso aconteceu. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que poderia ser a saída diplomática, não tem acesso aos interlocutores certos. E mais do que isso, não quer comprar uma briga que é impopular e de alto custo político. Lula sabe que, ao se posicionar fortemente na defesa de ministros do Supremo, especialmente de Alexandre de Moraes, corre o risco de colar em si uma imagem que a opinião pública já rejeita, a de conivência com o autoritarismo judicial. Além disso, o governo não tem interlocução com os congressistas norte-americanos responsáveis por levantar a pauta das sanções, todos eles ligados ao Partido Republicano e ao entorno de Donald Trump. Um grupo que, por sua vez, tem canais diretos com parlamentares da direita brasileira, como Eduardo Bolsonaro. Esse isolamento diplomático se soma a outro elemento explosivo: o sistema financeiro. Com a ameaça de sanções reais e específicas, os bancos brasileiros,
Mesmo os de capital nacional serão obrigados a cumprir ordens internacionais. Isso significa que nomes eventualmente sancionados terão suas contas encerradas, seus cartões bloqueados e seus acessos ao sistema em dólar revogados. E a previsão é clara. Essas pessoas, figuras de alta relevância institucional, recorrerão à justiça brasileira para tentar impedir as consequências. O problema? Elas estarão processando as mesmas instituições financeiras que obedecem a regras globais e negociáveis. E, ao fazerem isso, exporão um conflito aberto entre o judiciário brasileiro e o sistema financeiro internacional. Um choque de poderes. E nesse embate, é improvável que os bancos aceitem correr o risco de perder acesso ao mercado norte-americano para proteger indivíduos locais, por mais poderosos que sejam. Esse é o ponto de ruptura. A partir do momento em que a crise atinge os bancos, a pressão muda de patamar. Os sancionados se tornam um problema sistêmico. E o sistema, historicamente, responde de forma pragmática. Elimina o elo mais fraco. E quem é o elo mais fraco? Quem representa o maior custo institucional? Quem já não tem mais como sustentar a própria blindagem moral? É aí que entra a possibilidade de sacrifício interno. Na história recente do Brasil, sempre que a pressão atingiu níveis insustentáveis, o sistema reagiu com o descarte de figuras públicas. José Dirceu, Palocci, Eduardo Cunha, Delcídio do Amaral, todos caíram quando sua permanência representava risco maior do que sua exclusão. O judiciário, que se blindou por tanto tempo com discursos de integridade, poderá ser forçado a fazer o mesmo, não por ética, mas por sobrevivência. Sacrificar um ou mais ministros para salvar a estrutura pode ser o único caminho possível. E essa é, precisamente, a estratégia esperada pela direita brasileira. Ao pressionar os pontos frágeis do sistema, ela não busca apenas punições individuais, mas a desestabilização do núcleo de autoridade que vem operando de forma política, sem controle, nos últimos anos. Caso um ou mais ministros sejam atingidos por sanções e o Supremo não consiga reagir nem por via diplomática, nem financeira, nem política, o jogo institucional vira. O sistema passa a sangrar. E com isso, os desdobramentos políticos se tornam inevitáveis. É nesse cenário que a direita ganha tração. Se a sanção se concretizar, será uma vitória simbólica e estratégica. Se o judiciário recuar para evitá-la, será uma confissão de vulnerabilidade e um sinal de que a era da impunidade institucional acabou. De uma forma ou de outra, os próximos movimentos favorecem a oposição, não por mérito político, mas por coerência dos fatos. Em resumo, o Supremo Tribunal Federal sentiu o golpe, porque finalmente entendeu que há um poder maior do que a toga, o das consequências, e que, ao ultrapassar todos os limites institucionais, acabou entrando em um campo onde não tem voz, nem voto, nem foro privilegiado. O jogo mudou, e o judiciário, acostumado a jogar com todas as cartas, agora está com as mãos atadas.